Olá, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Aqui estamos para mais um programa Semente de Vida e vamos continuar tratando desse tema tão tremendo, tão maravilhoso. Só de estarmos desfrutando, desse tempo, já temos sido tão abençoados pelo Senhor. É um tema que a princípio parece um tanto complexo, um tanto complicado, mas é um assunto simples, quando na verdade temos o seu precioso Espírito Santo nos dando o perfeito entendimento. E dessa feita nós vamos entrar um pouquinho para poder esclarecer, inclusive quanto a esse novo nascimento e o batismo do Espírito Santo, que às vezes as pessoas chegam a pensar que novo nascimento é uma coisa, batismo do Espírito Santo é outra, quando na verdade é a mesmíssima coisa. Eu estou aqui com a mensagem Esmirna, uma das 7 eras da igreja, e o mensageiro desta era, ele nos fala de quando o Senhor Jesus estava aqui por sobre a face da terra. Ele nos diz que houve um dia em que um certo homem veio visitá-lo. E este homem disse: Rabi, bem sabemos que és mestre enviado de Deus. Mas, se você notar, na mesma hora, o Senhor Jesus o interrompeu e voltou-se para Nicodemos e dirigiu as seguintes palavras: Eu não sou um mestre, eu sou apenas o cordeiro sacrificial que veio para ser imolado pelos pecados do mundo. Ou seja, eu estou, a partir desse ato, tornando possível o novo nascimento pelo meu Espírito. Mas chegará o tempo em que o verdadeiro mestre virá, que é o Espírito Santo. Quando Jesus esteve aqui por sobre a face da terra, ele veio para ser o Cordeiro provido por Deus para tirar o pecado do mundo. Foi um profeta, um filho do homem, mas quando ele retornou, depois da sua morte e a sua ascensão, ele voltou pelo Espírito Santo e então se tornou o mestre que nos guiaria em toda a verdade de Deus. O apóstolo São João, em uma de suas cartas, ele nos faz menção da unção do Santo que nos ensinaria todas as coisas. Então, é muito importante que nós saibamos, entendamos que sem esta unção do Santo, nós não vamos compreender, nós não vamos entender,
E com isso, não vamos adentrar a este reino celestial. Porque este reino celestial, diz o mensageiro desta era, que é o precioso Espírito Santo de Deus. Agora, nascer do Espírito, o novo nascimento, e o batismo com o Espírito Santo, é uma única coisa. Agora, como recebemos este precioso Espírito Santo de Deus? Nós temos aqui um padrão estabelecido por Deus e também, lembrando mais uma vez, que o mensageiro desta era nos diz que o programa de Deus para a sua igreja é o precioso Espírito Santo. Mas nós temos aí diversas ideias acerca de como nós verdadeiramente recebemos o Espírito Santo. Existe aí uma doutrina que diz que nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. Eu creio em Jesus, então eu recebi o Espírito Santo. Não. Nós vamos ver isto quando Paulo esteve passando por aquelas regiões superiores de Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do verso 2 ao verso 6. E ele chegou e perguntou para aqueles discípulos se eles já haviam recebido o Espírito Santo desde que eles haviam crido. Portanto, eles haviam crido, né? E, todavia, ainda não haviam recebido o Espírito Santo, segundo o relato de Atos 19, no capítulo 2, versículo 6. Então, nós podemos ver que esta doutrina de que quando você crê, você recebe o Espírito Santo, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, isto não está batendo, né? Não está fechando. Porque quando Paulo disse, recebestes desde que cresces, e eles lhe disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, nós fomos batizados no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados, ou seja, foram rebatizados em nome do Senhor Jesus. E então Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo veio por sobre eles. Portanto, nós podemos ver aqui claramente, segundo estas Escrituras, Paulo perguntando se eles haviam recebestes o Espírito Santo desde que crestes. Então existe aí uma diferença, porque é depois que nós cremos, é que nós verdadeiramente recebemos o Espírito Santo. Isso quer dizer, você crê e continua crendo, e então recebe este precioso Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, ali está uma exata repetição daquilo que aconteceu lá em Éfeso. De acordo com esta escritura de Atos 19, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade.
o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, não quando creste, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É o que diz a palavra. E aqui está um padrão que Deus tem estabelecido. Ora, Cristo, o novo nascimento, quando você recebe Cristo, você recebe o Espírito, você recebe o seu Espírito, e quando você recebe o seu Espírito, você nasce de novo. E receber o seu Espírito é ser batizado com o seu precioso Espírito Santo. E estas pessoas creem. Isso é maravilhoso, mas muitos simplesmente se acomodam aí. E você recebe o Espírito Santo depois que você crê. E tem sido sempre assim, e sempre será desta maneira. Vamos olhar aqui a primeira palavra de instrução que foi dada por Pedro lá no dia de Pentecoste. A Bíblia nos diz em Atos 2, no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quanto nosso Deus chamar. Portanto, aí estão as instruções relativa ao que verdadeiramente aconteceu ali no dia de Pentecoste. O que é que aconteceu? De acordo com Joel 2, 28, Deus estava derramando o seu Espírito Santo que ele havia prometido derramar sobre toda a carne. E nós sabemos que isto só aconteceu ali no dia de Pentecoste. Não aconteceu antes disso, desse tempo. Porém, havia chegado o tempo do Senhor cumprir com a sua promessa de Joel 2, 28 e derramar do seu Espírito por sobre toda a carne. E aqui está Pedro dizendo: arrependei-vos e sede batizado no nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do precioso Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando dos dons, eu estou falando do dom. E quando a Bíblia fala do dom, ela está falando do doador dos dons. Você recebe Deus mesmo, o Espírito Santo, por sobre a sua vida. Então, este foi o padrão estabelecido para se receber o Espírito Santo. Você quer ver uma outra ocasião para que nós possamos firmar este assunto ainda mais, para que você compreenda isso ainda melhor? Veja uma outra vez em que o Espírito Santo caiu por sobre as pessoas.
Nós encontramos em Atos, no capítulo 8, no versículo 5 ao versículo 17. Veja que relato tremendo do que aconteceu naquele dia. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, muitos paralíticos, coxos eram curados, e havia uma alegria muito grande. Eles estavam, e ali estava também um homem chamado Simão, que anteriormente exercera na cidade a arte mágica. Ele havia iludido aquelas pessoas de Samaria, dizendo que ele era um grande personagem. E todos o atendiam, desde o pequeno até o maior, dizendo: "Oh, este é a grande virtude de Deus." E atendiam-no, porque já desde muito havia iludido aquelas pessoas com artes mágicas. Mas a Bíblia diz que, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Por quê? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. E então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. De acordo com esse versículo 12, eles creram na palavra e então foram batizados em nome do Senhor Jesus. De acordo com o versículo 16, apesar de tudo isto, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Foi só depois em que eles creram e foram batizados corretamente é que eles receberam o Espírito Santo. Este é o exato padrão que tem sido estabelecido pela palavra e tem sido exposto por Pedro no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 31. E aí está o quanto que as Escrituras têm lançado esta luz maravilhosa para iluminar os corações dos verdadeiros filhos eleitos para esta hora na qual nós estamos vivendo. Esta é a forma pela qual, depois de perseverarmos, crendo, é que verdadeiramente somos selados pelo precioso Espírito Santo de Deus. Esta riqueza incomensurável que Deus tem repartido para com os seus filhos nesta hora. Deus vos abençoe, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes, e que esta porção preciosa da palavra venha trazer alento à sua alma, a ponto de você ser cheio com este precioso Espírito Santo de Deus.